Olá, amigos da TV Justiça, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Flávio Tartucci, sou doutorando em Direito Civil pela USP, mestre pela PUC São Paulo, professor do curso FMB em São Paulo e advogado. Esse é o nosso curso sobre Direito Civil, parte geral. E nessa segunda aula vamos abordar o tema da pessoa jurídica. Na última aula nós vimos o tema da pessoa natural, que é o primeiro sujeito de direito. E nessa aula de hoje, vamos aqui, de uma forma ampla, analisar a pessoa jurídica, que seria o segundo sujeito de direito. Qualquer dúvida a respeito dessa aula, pode ser enviado um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. Bom, esse tema da aula de hoje, o tema da pessoa jurídica, é um tema que traz uma série também de dúvidas conceituais, perplexidades, e aqui nós vamos enfocar o tema da pessoa jurídica de direito privado. Afinal de contas, a pessoa jurídica de direito privado é aquela que interessa ao direito civil. Bom, o conceito de pessoa jurídica foi um tema que gerou, no passado, uma série de dúvidas. E o nosso Código de 2002, a exemplo do seu antecessor, o Código Civil 16, adotou uma teoria de afirmação da pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica, a pessoa moral ou pessoa coletiva, como se afirma em Portugal, a pessoa jurídica seria um sujeito de direitos. E a respeito dessas teorias que procuraram afirmar a existência da pessoa jurídica, nós temos aí, inicialmente, a teoria da ficção. O que afirma a teoria da ficção? Essa teoria da ficção afirma que a pessoa jurídica, esse conjunto de pessoas ou de bens, ele é formado, o conjunto, por uma ficção legal. Teoria da ficção. Mas, além dessa teoria da ficção, que afirma a existência da pessoa jurídica como titular de direitos e deveres, há a chamada teoria da realidade orgânica. Segundo a teoria da realidade orgânica, que poderia ser retirada do artigo 20 do Código 16, a pessoa jurídica não se confundiria com seus membros. A pessoa jurídica não se confunde com aquelas pessoas que a compõem. Então vejam, nós temos, sem dúvida, numa primeira parte conceitual, a teoria da ficção, a pessoa jurídica é criada por uma ficção legal, e temos também a teoria da realidade orgânica. A pessoa jurídica não se confunde com seus membros. Somando essas duas teorias, teoria da ficção mais teoria da realidade orgânica, nós temos uma outra teoria, que foi a teoria adotada pelo Código Civil de 2002, que é a chamada teoria da realidade técnica. Então, os senhores podem até fazer aí uma fórmula matemática simples. Teoria da ficção mais teoria da realidade orgânica é igual à teoria da realidade técnica, ou teoria da realidade das instituições. Vários autores explanam essa questão da realidade técnica, Washington de Barros Monteiro, entre os clássicos, entre os mais contemporâneos, Maria Helena Diniz e Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona. Bom, como eu disse a vocês, o que nos interessa aqui é a pessoa jurídica de direito privado. E nós temos no Código de 2002, no artigo 44, o rol das pessoas jurídicas de direito privado. Esse artigo 44 do Código de 2002, ele foi recentemente alterado por uma lei, que é a Lei 10.825 de 2003. Essa Lei 10.825 de 2003 incluiu mais dois incisos no artigo 44 do Código Civil. Esse artigo 44, ele prevê o seguinte, que são pessoas jurídicas de direito privado. Primeiro, as associações. Depois, 2, as sociedades. 3, as fundações. E o dispositivo parava aí nas fundações. Foram incluídos 2 novos incisos, pela Lei 10.825. Primeiro, o inciso 4 trata das organizações religiosas. E, por fim, o inciso 5, partidos políticos. Então, tivemos ali a inclusão das organizações religiosas e dos partidos políticos. Por que que houve esta introdução? O objetivo do legislador foi que essas entidades deixassem de ser associações, porque antes eram tratadas como associações, conjunto de pessoas sem fins lucrativos.
Tanto isso é verdade que também foi incluído um outro dispositivo lá na parte de direito intertemporal, que é o artigo 2031, parágrafo único do Código. Esse é um dispositivo que vale a pena consultar. Artigo 2031, parágrafo único do Código. Esse artigo 2031, parágrafo único, prevê que as organizações religiosas e os partidos políticos não precisam se adaptar às regras do novo Código. Daí você tira essa interpretação. Não são mais associações, apesar de que o tema ainda é divergente. Alguns ainda continuam entendendo que tais entidades são associações. Mas a intenção do legislador, nos parece, não foi essa. Bom, já começamos com uma polêmica aqui. A polêmica que surge é, esse rol que consta do Código Civil de 2002, a respeito das pessoas jurídicas de direito privado, esse rol é um rol exemplificativo, quer dizer, números apertos, ou é um rol taxativo, números clausos? Na vigência do Código de 16, cito aí um grande jurista clássico, Serpa Lopes, se afirmava sem dúvida de que o rol seria taxativo. Quer dizer, as únicas pessoas jurídicas admitidas seriam aquelas previstas no rol do Código 16. Na vigência do Código de 2002, tem-se entendido que o rol é meramente exemplificativo. Quer dizer, o rol não é exaustivo. Essa é a conclusão que consta de um outro enunciado aprovado em Jornada de Direito Civil, que é o enunciado número 144 do Conselho da Justiça Federal. O enunciado 144 do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, aprovado na terceira Jornada de Direito Civil, prevê que a relação ali prevista é uma relação exemplificativa. Quer dizer que nós possamos ter outras pessoas jurídicas além daquelas que constam expressamente na lei. E é um tema que ganha uma certa relevância. Alguém tem alguma pergunta a respeito dessa questão do rol exemplificativo? Eu, professor. Parece que o Cláudio ali vai ter uma pergunta a respeito da questão do rol exemplificativo. Isso, o senhor sanou uma parte da minha dúvida, se seria números fechados. Agora surgiu uma dúvida quanto ao condomínio, se ele se insere e a natureza jurídica que o senhor adequa a eles. Quando eu concluo que o rol das pessoas jurídicas é um rol exemplificativo, eu abro a possibilidade de se reconhecer personalidade jurídica para o condomínio, principalmente o condomínio edilício. Quando se fala em condomínio comum, é uma outra situação, porque o condomínio comum, por exemplo, um condomínio de casas, o condomínio comum ele não tende a ser perpétuo. Já o condomínio edilício, ele tende em edificações, ele tende a ser perpétuo. Então, esse enunciado, a mensagem que ele traz por trás, é justamente a possibilidade do condomínio ser pessoa jurídica, o condomínio edilício. Há um outro enunciado, também de Jornada de Direito Civil, o enunciado número 90, que expressamente prevê a personalidade jurídica do condomínio edilício. E há um grande trabalho, o grande defensor hoje na doutrina atual, a respeito da personalidade jurídica do condomínio edilício, é o professor Frederico Viegas, da UNB, que tem uma tese de pós-doutorado defendida na Suíça, em que ele aponta justamente isso, e me convenceu. O professor Viegas afirma o seguinte, que a salvação do condomínio é transformar o condomínio em empresa. Profissionalizar o condomínio. Para que o condomínio possa, por exemplo, adquirir bens. Para que o condomínio possa ter, por exemplo, uma administração efetiva. Que o condomínio edilício possa oferecer outros serviços além dos que temos hoje. Hoje o que a gente vê na prática é que os moradores de condomínios acabam formando associações para a constituição de clube, para oferecer determinado serviço aos moradores, o serviço de transporte, por exemplo. Então, realmente, é uma tese importante essa. Você conclui que o rol é exemplificativo e abre a possibilidade de que o condomínio edilício seja pessoa jurídica. Eu estou com o professor Viegas. Estou filiado à corrente de que o condomínio é pessoa, o condomínio edilício é pessoa jurídica de direito privado. Aliás, se fala muito em revisitação conceitual do direito civil. Na última aula nós vimos a questão do nascituro, que a teoria concepcionista hoje vem prevalecendo sobre a teoria natalista. E a mesma coisa a questão do condomínio edilício como pessoa jurídica. Ele deixa de ser, como se afirmava, um ente despersonalizado ou despersonificado
e passa a ser tratado efetivamente como pessoa jurídica de direito privado. Bom, voltando aqui às categorias, superada essa questão, nós temos aqui associações, sociedades, fundações e essas duas novas entidades que são as chamadas corporações especiais, corporações sui generis, que são organizações religiosas e partidos políticos. Vamos aqui rever esses conceitos básicos, associações, fundações e sociedades. As associações, em um primeiro momento, constituem conjunto de pessoas que se unem sem fins econômicos, sem fins lucrativos, como uma associação de classe, uma associação, por exemplo, de advogados, que não seja a OAB, que é tratada como autarquia, ou um sindicato, que também é associação. Tanto isso é verdade que, se os senhores pegarem o Código Civil, o artigo 53 do Código Civil prevê que não há entre os associados direitos e deveres recíprocos, justamente porque não há uma finalidade de lucro. E a constituição da associação, o estatuto dessa associação, acaba funcionando como um contrato coletivo entre os associados. Ou, se os senhores quiserem, como um negócio jurídico coletivo entre os associados. E é a antiga lição, desde Pontes de Miranda. Nesse negócio coletivo, nesse contrato coletivo, vale aquela regra da obrigatoriedade da convenção. Pacta sunt servanda. O que foi ali pactuado, vale como lei entre as partes. Mas aí surge uma indagação. Essa regra do pacta sunt servanda, da força obrigatória, é absoluta? Vale tudo que está ali pactuado mesmo? Resposta é não. Temos fortes limitações à autonomia privada, mesmo na Constituição da Associação. Então, por exemplo, temos a limitação da boa-fé, temos a limitação da função social e temos as limitações constitucionais. O próprio Supremo Tribunal Federal analisou essa questão. O Supremo Tribunal Federal analisou essa questão da associação, daquilo que foi pactuado, no recurso extraordinário 201.819 do Rio de Janeiro. Recurso extraordinário 201.819 do Rio de Janeiro. Um julgado de 2005. O que aconteceu nesse julgado? Que é o julgado paradigmático brasileiro recente a respeito da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais é uma tese de direito civil constitucional. Essa expressão, feliz expressão, eficácia horizontal dos direitos fundamentais, muito difundida no Brasil pelo professor Daniel Sarmento. O que seria essa eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Seria o reconhecimento de que as normas constitucionais que protegem a pessoa humana têm aplicação imediata nas relações interprivadas. Por isso, eficácia horizontal entre particulares. O que, aliás, pode ser retirado do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que prevê que as normas que definem direitos fundamentais têm aplicação imediata nas relações também entre particulares. Nesse julgado, o que ocorreu? O Estatuto da Associação previa que, se o associado desrespeitasse uma norma, seria expulso da associação sem direito à defesa. Ingressou ele em juízo, pleiteando a reintegração e alegando os direitos fundamentais ao contraditório e à legítima defesa. No caso, a ampla defesa, porque ele gostaria que essa questão fosse discutida em juízo, não uma expulsão sumária. E o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, acabou concluindo o quê? Que, sem dúvida, o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório, esses direitos fundamentais teriam aplicação nessa relação associativa, uma relação entre particulares. Então, veja, o Estatuto da Associação, como qualquer negócio jurídico, como qualquer contrato, se você considera como contrato, tem limitações nas normas constitucionais. Outro ponto importante a respeito de associação é que, em regra, há igualdade entre os associados, pela questão da isonomia constitucional. Isso está no artigo 55 do Código Civil. Os associados devem ter iguais direitos, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. E aí eu lembro sempre aquele exemplo de aplicação desse artigo 55 do clube recreativo, que você é associado. O clube recreativo pode ter, por exemplo, uma categoria associado remido,
categoria associado proprietário, categoria associado contribuinte, e o estatuto prevê o que cada categoria tem. Isso não é inconstitucional, porque eu relembro aos senhores que o princípio da isonomia constitucional do artigo 5º, ele pode ser expresso naquela feliz oração de Rui Barbosa. A lei deve tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais. E aí, quando eu tenho a possibilidade de criação de categorias especiais, eu estou na segunda parte da isonomia. A lei deve tratar de maneira desigual os desiguais, que é justamente a especialidade. Em suma, a associação é conjunto de pessoas e essas pessoas se unem sem fins lucrativos. Seguindo, quando eu falo na segunda categoria de pessoa jurídica de direito privado, eu falo nas sociedades. E é importante fazer esse paralelo entre associações e sociedades, porque as sociedades também são conjuntos de pessoas. Mas as pessoas se unem com fins lucrativos. E as sociedades estão tratadas na parte especial do Código Civil de 2002, naquele capítulo específico do direito de empresa. Tanto que ali você tem a classificação das sociedades em sociedades simples, que são aquelas sociedades que têm fins lucrativos, mas não fins empresariais, e temos também as sociedades empresárias, que são aquelas com fins empresariais, a partir do artigo 966 do Código Civil. Essa matéria deve ser tratada especificamente na disciplina de direito comercial ou direito empresarial. Já há quem afirme que o direito empresarial faz parte do direito civil. Aliás, isso foi discutido na Itália, isso foi afirmado por Cesare Vivanti. Ele afirmava que o direito empresarial comercial deixaria de existir, e depois ele mesmo acabou revendo o conceito, dizendo que não, que o direito comercial e empresarial teria uma certa autonomia. Isso gerou conflito, como é mencionado na Itália, Vivanti versus Vivanti, quer dizer, ele entrando em contradição com ele mesmo. E hoje no Brasil a gente discute. A gente encontra algumas provas, por exemplo, que direito empresarial cai dentro do direito civil. Mas do ponto de vista disciplinar, metodológico, essa matéria é uma matéria tratada por aquele professor que tem formação em direito de empresa. Vejam, em suma, associações e sociedades são conjuntos de pessoas. Fundações, tema importante. E quando falo de fundações, as fundações privadas. Relação de direito privado, pessoas jurídicas de direito privado. As fundações particulares são conjuntos de bens arrecadados. Há uma destinação especial. Nos termos do artigo 62 do Código Civil, há uma instituição por escritura pública ou por testamento, uma dotação de bens livres, esses bens irão compor a fundação particular, e há um interesse público sempre relacionado à fundação privada ou particular. Justamente por isso, há intervenção do Ministério Público por meio da curadoria das fundações. Eu chamo a atenção de vocês para o parágrafo único do artigo 62, que é um dispositivo sempre discutido quando se fala no tema das fundações. O artigo 62, parágrafo único do Código, prevê que a fundação somente poderá ser constituída para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. Muito bem. E aí veja a dúvida. Qual é a correta interpretação desse dispositivo? Uma fundação para a promoção do meio ambiente, ou uma fundação para a promoção de uma questão cultural, uma fundação relacionada a uma universidade, é realmente uma fundação? Esse tema foi discutido em Jornada de Direito Civil, aprovou-se o enunciado número 8, na primeira jornada, enunciado 8 do Conselho da Federal, prevendo que a constituição de fundação para fins científicos culturais, relacionados a universidades, e também para fins educacionais ou de promoção do meio ambiente, essas finalidades estão abrangidas no parágrafo único do artigo 62. Mas vale a ressalva feita pela doutrina. Essa fundação não pode ter finalidade lucrativa. Essa fundação não pode ter uma finalidade lucrativa, como consta do enunciado seguinte, também aprovado em Jornada de Direito Civil, que é o enunciado número 9, CJF. O enunciado 9 prevê, o artigo 62, parágrafo único do Código, exclui de sua abrangência
a fundação que tem fim lucrativo. Aliás, a doutrina diz isso. Maria Helena, Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, que você não pode utilizar a fundação para fim diverso, justamente para fazer ali uma fraude à lei. E para isso, o Ministério Público deve estar atento. Chamo a atenção dos senhores para um ponto importantíssimo a partir de agora. A questão da curadoria das fundações. Como eu já disse, a curadoria das fundações será exercida pelo Ministério Público. Isso está no artigo 66 do Código Civil. E ali o artigo 66 prevê que a curadoria será exercida pelo Ministério Público estadual do local onde a fundação esteja situada. Ministério Público Estadual. E percebam o parágrafo 1º do artigo 66. O parágrafo 1º do artigo 66 prevê: se as fundações funcionarem no Distrito Federal ou em território, o encargo caberá ao Ministério Público Federal. Alguns códigos já trazem essa anotação. Esse parágrafo 1º do artigo 66 foi declarado inconstitucional pelo STF. Ele foi declarado inconstitucional na ADIM 2794 do Distrito Federal. A ADIM 2794 do Distrito Federal. Por quê? Porque, supostamente, essa foi a conclusão do STF, esse dispositivo feriria a autonomia do Ministério Público do Distrito Federal. E o dispositivo não tem mais aplicação. Como eu disse, muitos códigos anotados, ou até códigos sem anotação, trazem essa referência. Então, os senhores devem estar atentos, isso já foi solicitado em prova recente. O dispositivo não tem mais aplicação. Agora, o parágrafo 2º, ali não temos maiores problemas, no parágrafo 2º do artigo 66, que prevê o seguinte, que se as fundações estenderem suas atividades a mais de um estado, o encargo caberá em cada um deles ao Ministério Público Estadual correspondente. Aí não há maiores problemas, não fere a autonomia de Ministério Público do Distrito Federal. O parágrafo 1º sim, porque fala em Ministério Público Federal, quando deveria ser no Distrito Federal o MPDF e não o MPF. No parágrafo 2º não temos maiores problemas. Por fim, como já afirmei, além das associações, conjunto de pessoas sem fins lucrativos, sociedades, conjunto de pessoas com fins lucrativos, fundações, conjunto de bens com fins específicos, temos as corporações sui generis. As corporações sui generis são conjunto de pessoas, mas com tratamento especial, que são organizações religiosas e partidos políticos. Bom, em suma, senhores, percebam, nós temos a pessoa jurídica de direito privado como titular de direitos e de, eventualmente, deveres. E eu chamo a atenção agora para um tema fundamental, que é o tema dos direitos da personalidade da pessoa jurídica. Há, inclusive, um paralelo com a nossa última aula, onde nós tratamos dos direitos da personalidade. E eu peço aí a leitura atenta do artigo 52 do Código Civil. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Em suma, por esse dispositivo, a pessoa jurídica teria direitos da personalidade? Direitos de personalidade? Por equiparação, sim. Porque os direitos da personalidade, num primeiro momento, são inerentes à pessoa. Mas, de forma equiparada, a pessoa jurídica tem alguns desses direitos de personalidade. Vamos relembrar a nossa última aula. Os direitos de personalidade que estão protegidos pelo Código Civil de 2002. Vida, integridade físico-psíquica, honra, nome, imagem e intimidade. Esses 6. No primeiro momento, há proteção da vida da pessoa jurídica? Vida num sentido de vida humana? Não. Não há proteção da vida. Há proteção de integridade físico-psíquica da pessoa jurídica? Não. Há proteção da honra da pessoa jurídica? Relembrando aos senhores que a honra, ela é subclassificada em honra subjetiva e honra objetiva. Honra subjetiva,
o que eu penso, o que a pessoa pensa de si. Autoestima, honra objetiva, o que os outros pensam de alguém. A repercussão social da honra. Pessoa jurídica tem honra? Sim. Pessoa jurídica tem honra objetiva. Pessoa jurídica tem nome? Tem nome. Pessoa jurídica tem imagem? Tem imagem. Pessoa jurídica tem intimidade? Intimidade no sentido de vida privada, não. De que a vida privada é inviolável. Mas a pessoa jurídica tem sigilo. Há a questão do sigilo industrial. Tanto isso é verdade que hoje tornou-se comum o contrato de sigilo industrial. Secret Agreement. Então veja, eu estou sendo contratado pelo concorrente. Eu celebro um contrato com a empresa que eu não posso revelar para o concorrente porque eu sei daquela empresa A. Esse é um contrato muito comum. Então veja, essa é a equiparação que traz muita polêmica na doutrina. Que a pessoa jurídica teria alguns direitos de personalidade. E qual é a repercussão prática disso? O dano moral da pessoa jurídica. O STJ, por meio da súmula 227, já consolidou o entendimento. O entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. O que é uma aplicação hoje, não existiu o código ainda, desse artigo 52 do código. É uma questão pacífica, praticamente pacífica na jurisprudência. Na doutrina é que nós temos maiores discussões. Aliás, parece que é uma dúvida a respeito dessa questão do dano moral da pessoa jurídica. Adriano? Gostaria de um exemplo de dano moral da pessoa jurídica. Olha, um bom exemplo, Adriano, e os senhores devem tomar cuidado, um bom exemplo de dano moral de pessoa jurídica, na jurisprudência do STJ, ocorre no caso de protesto indevido de título da pessoa jurídica, ou também, uma outra hipótese, inscrição do nome da pessoa jurídica de maneira indevida em cadastro de inadimplentes. Os senhores podem imaginar, mas há uma repercussão patrimonial, muitas vezes. O dano moral da pessoa jurídica ele é provado por uma perda patrimonial. Há, inclusive, alguns que dizem que não cabe dano moral puro da pessoa jurídica. Destaco aí o trabalho do professor Pablo Malheiros, aqui do Distrito Federal, que tem um livro específico sobre essa questão, em que ele conclui que a pessoa jurídica não sofre dano moral. O professor Gustavo Tepedino, do Rio de Janeiro, fala em danos institucionais, que não seriam danos morais propriamente ditos, mas danos institucionais. A questão é facilmente resolvida quando a gente procura saber qual é o conceito de dano moral. O que é dano moral? Existem duas correntes a respeito do conceito de dano moral. Existe uma corrente que afirma que o dano moral é lesão a direito da personalidade. O dano moral é lesão a direito da personalidade. Maria Helena Diniz, Rubens Limões de França, Carlos Alberto Bittar. E vejam, se o dano moral é lesão a direito da personalidade, e se pessoa jurídica tem direito da personalidade, pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Sim ou não? Resposta, sim. E, aliás, já deixo bem claro, esse é o entendimento que prevalece para provas. É o entendimento que prevalece para provas em geral, principalmente provas objetivas. É o entendimento simulado. Se você pegar uma prova aberta, ou um exame oral, pode ser na sua faculdade ou eventualmente num concurso, aí você pode argumentar. Mas para prova fechada, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Há uma outra visão de que, na verdade, o dano moral é lesão à dignidade humana, diante da cláusula geral de tutela da pessoa humana. A ideia que vem da Itália do professor Pietro Perlingieri, Direito Civil Constitucional, Gustavo Tepedino, Nelson Rosenwald. Agora vejam, se o dano moral é uma lesão à dignidade humana, pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Não. Porque, afinal de contas, pessoa jurídica não tem um sentido de dignidade humana. Ela tem alguns direitos de personalidade por equiparação. E eu me lembro do julgado famoso do então ministro Rui Rosado de Aguiar, em que ele afirma: a pessoa jurídica sofre lesão à honra objetiva, repercussão social da honra, mas não pode sofrer lesão à honra subjetiva, autoestima. A pessoa jurídica não tem autoestima. Vocês já viram alguma empresa chorando? Vocês já viram alguma empresa se lamentando? Não. Então a lesão é a honra objetiva, não a honra subjetiva. Essa é a correta interpretação do artigo 52 do Código. Eu não poderia deixar de mencionar
que o tema é tão polêmico, mas tão polêmico, que em jornadas de direito civil, há um enunciado que afirma que pessoa jurídica pode sofrer dano moral, que é o enunciado 189, da Comissão de Obrigações, Contratos e Responsabilidade Civil, da terceira jornada. E há um outro enunciado, que é da quarta jornada, o 189 diz que pode sofrer dano moral. Agora, há um outro enunciado, que é o enunciado 286, que é da quarta jornada, aí Comissão de Parte Geral, presidida pelo professor Tepedino, e que afirma que não pode. Porque os direitos da personalidade são próprios da pessoa humana, e não da pessoa jurídica. Nós vivemos no Brasil, a respeito desse tema, uma verdadeira torre de Babel doutrinária. É um tema que está também na ordem do dia. Mas vou deixar bem claro, provas fechadas, entendimento simulado. Esse é o entendimento que deve ser marcado. Tá? Bom, eu não poderia deixar também de discutir com os senhores, nesse nosso segundo encontro, o tema da desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema importantíssimo. Desconsideração da personalidade jurídica. Era uma tese, uma teoria que vem do direito comparado. Disregard of the legal entity. Ou teoria da penetração, como dizem os argentinos. No sentido de penetração na pessoa jurídica. Só que vejam, ela está positivada, essa teoria. Você não pode mais chamar de teoria. Teoria é trabalho doutrinário. Teoria é interpretação jurisprudencial. E deixou de ser teoria. Por isso, a expressão correta é desconsideração da personalidade jurídica. O que é essa desconsideração da personalidade jurídica? Eu falei no começo da aula que a pessoa jurídica não se confunde com seus membros. É a tal da teoria da realidade orgânica, que estava no artigo 20 do Código 16, em certo sentido está no artigo 45 do Código Civil, atual, que prevê que começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo, daí você pode retirar a realidade orgânica. E a desconsideração da personalidade jurídica é a desconsideração da realidade orgânica. Você vai desconsiderar a antiga regra pela qual a pessoa jurídica não se confunde com seus membros. Por isso você penetra na pessoa jurídica. Como diz o professor Fábio Ulloa Coelho, o sócio administrador utiliza a empresa como véu da noiva, para praticar fraudes. Você levanta o véu, vai em cima do sócio administrador. Ou uma outra simbologia, o sócio administrador utiliza a pessoa jurídica como escudo. Você tira o escudo, vai em cima do sócio administrador. Então, em suma, qual é a ideia da desconsideração? A ideia de que sócios ou administradores que agiram em abuso de direito, em regra, respondam por dívidas da empresa, da pessoa jurídica. Levanta o véu, tira o escudo, penetra na pessoa natural. Essa é a ideia da desconsideração da personalidade jurídica. Bom, o próprio professor Fábio Ulloa Coelho, ele afirma que existem duas grandes teorias a respeito da desconsideração. Isso é importante porque a desconsideração ela surgiu a partir da ideia de abuso de direito. E que no Código Civil consta um dos dispositivos mais importantes do Código Civil, na parte geral, o artigo 187, que trata do abuso de direito como ato ilícito. Esse dispositivo prevê o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Aliás, eu chamo a atenção de vocês para o tema que mencionei na primeira aula, os princípios do Código Civil de 2002. Eticidade, socialidade e operabilidade. Os três princípios, segundo Miguel Reale. Os três princípios são sentidos nesse artigo 187. Eticidade, pela menção à boa-fé. Aqui, boa-fé objetiva. Exigência de um comportamento de lealdade dos participantes negociais. Socialidade, pela menção ao fim social, à função social. E operabilidade, porque aqui nós temos cláusulas gerais. O que são as cláusulas gerais? Nos dizeres de Judite Martins Costa, as cláusulas gerais são janelas abertas, deixadas pelo legislador, para preenchimento pelo aplicador do direito, caso a caso. O legislador traz parâmetros, e nós temos que preencher. Nós, aplicadores do direito. Fim social, fim econômico, boa-fé e bons costumes. Por isso que se afirmava no passado que esse código de 2002 seria o código dos
juízes. 6 anos de código não mostram isso, que esse código é o código da comunidade jurídica. Há um sistema de colaboração. Os advogados, os procuradores, os doutrinadores criam as teses com base nas cláusulas gerais e os aplicadores juízes aplicam ou não essas teses. Essa é a grande evolução desse Código Civil de 2002 em comparação com o Código 16, esse sistema aberto de cláusulas gerais. E esse é um sistema que traz um grande entusiasmo à grande geração de civilistas. E aos civilistas mais jovens, porque há essa possibilidade de criação de categorias jurídicas abertas. Na desconsideração da personalidade jurídica, nós temos essa ideia, que é a ideia do abuso de direito. O próprio artigo 50 do Código Civil fala em caso de abuso da personalidade jurídica. E ali traz confusão patrimonial ou desvio de finalidade num rol exemplificativo. Mas é possível se fazer uma outra interpretação quando há abuso da personalidade. Fábio Ulloa Coelho, como dizia aos senhores, aponta 2 grandes teorias a respeito da desconsideração. A primeira teoria, apontada pelo professor Fábio Ulloa Coelho, é a chamada teoria maior. Pela teoria maior, a desconsideração exige 2 requisitos. O abuso da personalidade jurídica e, além do abuso da personalidade jurídica, o prejuízo ao credor. Essa teoria maior, desconsideração, abuso da personalidade jurídica, abuso de direito, mas prejuízo ao credor, foi a teoria adotada pelo artigo 50 do Código Civil. Mas, além dessa teoria maior, há a teoria menor. Menor porque eu tenho menos requisitos. Na verdade, eu tenho um só. Basta o prejuízo ao credor. Não há necessidade de se discutir abuso de direito. Basta o prejuízo ao credor. Supostamente, essa teoria menor foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º. E também pela Lei de Crimes Ambientais, quando se fala em desconsideração por danos ambientais. Artigo 4º da Lei 9.605, de 98. Teoria menor para fins ambientais e para fins consumeristas. Há uma verdade aqui a ser dita. E isso alguns doutrinadores observam muito bem. Alguns dizem que o CDC não adotou a teoria menor. Porque a teoria menor estaria no artigo 28, parágrafo 5º da Lei 8.078/90. Mas, na verdade, o caput do artigo 28 fala em abuso da personalidade. E o parágrafo 5º deveria ter sido vetado. E houve ali um veto errado. É o que diz Nelson Nery Júnior. Porque o vetado é o parágrafo 1º. Mas se os senhores pegarem as razões do veto, as razões se referem ao parágrafo 5º. Houve um erro no veto, dizem alguns doutrinadores. Como o próprio Nelson Nery Júnior. De qualquer maneira, a lei está vigente. O caput, teoria maior, parágrafo 5º, teoria menor. Qual que é melhor para o consumidor? A maior ou a menor? A teoria menor. Então, sendo a teoria menor, melhor para o consumidor, eu aplico o princípio do protecionismo do consumidor, que consta do próprio artigo 1º do CDC, e faço uma interpretação pró-consumidor, teoria menor. O STJ aplicou essa ideia. A ideia de que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor, no famoso caso da explosão do shopping center na Grande São Paulo. Recurso especial 279-273 de São Paulo. Recurso especial 279-273 de São Paulo. Nesse julgado da explosão do shopping center na Grande São Paulo, diz o julgador, o CDC adotou a teoria menor, porque ela é melhor para o consumidor. Temos alguns desdobramentos importantes a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Um desdobramento muito discutível seria: é possível aplicar a desconsideração em um sentido inverso? É possível aplicar a desconsideração invertida? É possível pensar o seguinte, que bens da empresa respondam por dívidas do sócio administrador? Seria possível? Porque a desconsideração você conclui que o sócio administrador responda por dívidas da empresa. Eu posso ter o contrário? Esse é um tema muito importante. E a resposta é sim. Destaco que essa desconsideração invertida é muito aplicada no direito de família e no direito das sucessões. E aí o grande trabalho do professor Rolf Madaleno, do Rio Grande do Sul,
em que defende a tese dessa desconsideração invertida. Os senhores visualizem um exemplo. Eu estou prestes a me separar, já sei que vou me separar e começo. Eu sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens, e os bens que eu vou adquirindo, eu coloco em nome da empresa. Compro um iate, coloco em nome da empresa. Compro uma Mercedes, coloco em nome da empresa. Para quê? Para burlar minha esposa. Para enganá-la, para fraudá-la na minha ação. Então é possível aplicar desconsideração na ação de separação, para que dívidas minhas alcancem a empresa. Bens da empresa não respondam por dívidas minhas. Não só no direito de família, no direito das sucessões também, quando um herdeiro pretende sonegar um bem do outro herdeiro, coloca em nome da empresa. Então é possível aplicar a desconsideração invertida nessas duas hipóteses. Há, inclusive, enunciado aprovado em jornada de direito civil, que fala expressamente da desconsideração invertida, que é o enunciado número 283 do Conselho da Justiça Federal, esse enunciado 283 aprovado na 4ª jornada de direito civil, pela Comissão de Parte Geral, enunciado com grande aplicação. Uma evolução natural da desconsideração da personalidade jurídica é a teoria da sucessão de empresas. No âmbito civil, teoria. Quando é que eu aplico a teoria de sucessão de empresas? Quando eu tenho ato de fraude, confusão patrimonial, envolvendo sócios de duas pessoas jurídicas, ou administradores de duas pessoas jurídicas. Então eu tenho, por exemplo, um caso em que há encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica. Então o oficial de justiça, eventualmente numa ação de execução, vai até o local, não tem pessoa jurídica alguma. Ela não pagou credores, encerramento irregular. Isso basta para a desconsideração, na nossa visão, e vários julgados nesse sentido, sim. Agora, eu posso ter uma desconsideração ao quadrado, né? Uma desconsideração da personalidade jurídica ao quadrado. O oficial de justiça vai até o local e constata que é uma outra empresa. E aí você faz o pedido de aplicação da teoria da sucessão. Porque aquela empresa que está no local está atendendo uma outra clientela. Ou a mesma clientela? Está atendendo a mesma clientela. Então, recebeu, eventualmente, o ativo e não vai responder pelo passivo. Muitas vezes, até por pesquisa em junto comercial, você percebe uma ligação entre os sócios. Eu já vi caso em que, na pessoa jurídica A, os sócios eram primos dos sócios da pessoa jurídica B. Então, isso acaba mostrando o abuso de direito, o ato fraudulento. Então, é possível aplicar essa teoria da sucessão de empresas, para estender a responsabilidade para uma outra pessoa jurídica. É a evolução da desconsideração. É a desconsideração da personalidade jurídica ao quadrado. Há, inclusive, alguns casos internacionais de desconsideração sendo discutidos no Brasil, envolvendo offshores, empresas que estão em paraísos fiscais. O próprio Fábio Ulloa Coelho destaca a aplicação da teoria da sucessão de empresas em casos envolvendo essas offshores, na sua obra, e há plena aplicação dessa desconsideração ao quadrado ou sucessão de empresas. Eu chamo a atenção dos senhores que desconsideração da personalidade jurídica não significa despersonificação. Isso é importantíssimo. Desconsideração da personalidade jurídica não significa despersonificação. Não significa extinção da pessoa jurídica. Não significa acabar com a pessoa jurídica. Você só está desconsiderando aquela antiga regra pela qual a pessoa jurídica não se confunde com seus membros. E aí há um problema quando se fala em relação civil. Eu posso desconsiderar a pessoa jurídica ou a personalidade jurídica contra sócio ou administrador que não cometeu abuso de direito? Não há prova de que ele cometeu abuso de direito? Em relação civil, a resposta é não. Em relação de consumo, danos ambientais e relações de trabalho, a resposta é sim. Porque ali vale a teoria menor que não exige o abuso da personalidade jurídica. Eu gosto até de fazer uma afirmação, um tom jocoso, que na justiça do trabalho não é a teoria menor, é a teoria mínima ou microscópica. Porque ali se desconsidera por qualquer coisa. Né? Há, inclusive, um projeto de lei
em trâmite, projeto de lei 2426 de 2003, para regulamentar a desconsideração. Regulamentar, inclusive, o contraditório, para desconsiderar contra quem agiu com abuso de direito. Então, esse projeto de lei visa afastar alguns abusos que são cometidos em relação à desconsideração. Até muitos dizem, mas na Justiça do Trabalho se justifica pelo princípio do protecionismo do trabalhador, artigo 7º da Constituição, mas o que é verdade é que precisamos encontrar alguns parâmetros para a desconsideração. Para fechar, um ponto importante processual. Quando você tem uma demanda, pode ser uma execução, você tem a prova de confusão patrimonial, você tem uma prova efetiva de que o sócio vendeu bens da empresa e adquiriu bens próprios, praticou simulação, praticou fraude contra credores. Você tem essa prova efetiva, ou até a questão do mero encerramento irregular. Parou as atividades e não pagou credores. Você faz um pedido motivado, e essa é a recomendação que faço. Fazer o pedido motivado, dentro daquela possibilidade de uma ação de execução, por exemplo, de cognição sumária, que depois, posteriormente, com os embargos. Faz um pedido fundamentado para desconsideração. O juiz desconsidera. Como é que normalmente fica o polo passivo da demanda? O correto, tecnicamente, é mantém a pessoa jurídica e inclui os sócios e administradores. E aí vem um pega, hein? Um pega. Principalmente para a prova prática. Vem esse caso relatado e se pergunta, foram incluídos. Qual é a medida que cabe a favor desse novo devedor incluído no polo passivo? Você responde assim, cabem os embargos de terceiro. Se for uma peça prática, está errado. Porque eles não são terceiros, esses incluídos, eles são devedores. Então, caberiam embargos do devedor, ou embargos à execução, ou embargos à penhora, porque eles não são mais terceiros, eles são partes. Eles foram incluídos no polo passivo da demanda. Aliás, há um trabalho muito esclarecedor, um artigo, do professor Adalberto Simão Filho, professor em São Paulo, que esclarece em direito empresarial que a medida aqui é de defesa de devedor e não de defesa de terceiro. Então, chama atenção, isso é muito perguntado em prova prática, e se é uma prova de peça, faz a peça errada, você já sabe que é um suicídio na prova. Então, não cometam esse engano. Muito bem, senhores. Nessa aula de hoje, nós abordamos o tema da pessoa jurídica de direito privado. Vimos aqui conceito, as teorias, as modalidades, a questão do condomínio, se é pessoa jurídica ou não é o condomínio edilício. Vimos a polêmica do dano moral da pessoa jurídica. E encerramos a nossa aula de hoje com o tema da desconsideração da personalidade jurídica. Tema de grande importância prática a respeito das grandes teorias adotadas, tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Defesa do Consumidor. Chama atenção para esse ponto, que são duas teorias com tratamento distinto. Temos a teoria maior no Código Civil e a teoria menor no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, senhores, há hoje uma grande teoria que procura aproximar e discutir essas interfaces entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. É uma teoria muito evocada e isso tem sido solicitado em prova. Os senhores vão encontrar questões que fazem a confrontação numa mesma questão, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. É a tal da teoria do diálogo das fontes. Uma teoria alemã do Erich Jaime e que foi trazida ao Brasil pela Cláudia Lima Marques, professora Cláudia Lima Marques do Rio Grande do Sul. Está na ordem do dia do debate jurídico. As interações interdisciplinares entre as duas leis. Então você pode encontrar uma prova relacionada à desconsideração, confrontando a desconsideração do Código Civil com a desconsideração do CDC. É uma questão interdisciplinar. Isso é importante hoje também na prática. Julgados aplicando as duas leis. Acabou aquela ideia, efetivamente, de que as leis são fechadas. As leis são abertas. Então, esse ponto é fundamental da aula de hoje. Confrontação entre Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa aula de hoje, mande e-mail para o nosso canal Saber Direito,
saberdireito@stf.jus.br. Repetindo, saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever essa aula e as demais aulas aqui do nosso programa, é só acessar o nosso site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br. Na próxima aula, um tema importantíssimo, o tema do objeto do direito. Vamos trabalhar os bens e vamos aqui enfocar com os senhores um tema que é do meu total apreço, o tema do bem de família. O bem de família na perspectiva civil constitucional, todas as polêmicas relacionadas a esse tema do bem de família. O que me resta aqui é convidar os senhores para a nossa próxima aula com esse tema a respeito dos bens. Muito obrigado e até lá.